Professor Paulo? Olá, Ilana, tudo bem? E aí, professor, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, tudo ótimo. Tudo em paz, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez ao vivo, no início da semana, né? Na verdade, a gente fez uma live aqui sobre esse mesmo assunto, sobre a importância dos agregados graúdos, mas o tempo foi curto para tantas perguntas e a gente combinou de dar continuidade hoje, né? Por isso, estamos aqui mais uma vez no perfil do Estruturando Soluções. Eu sou o engenheiro Paulo Miranda, PhD em Estruturas, e converso com a arquiteta, a minha amiga, a Ilana Mouta, dando continuidade ao que nós iniciamos, né, no início da semana, onde nós já abordamos algumas características dos agregados graúdos, já passamos aqui algumas informações do tipo, a gente já destacou a importância da natureza do agregado graúdo para as propriedades do concreto, tanto para a resistência à compressão, quanto para o módulo de elasticidade. Nós falamos da influência do diâmetro máximo do agregado graúdo, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista executivo, e destacamos a importância que há entre a troca de informações entre o projetista de estruturas e o executor, né? Tanto do ponto de vista de execução em campo, como para passar as informações para o tecnologista de concreto, preparar uma dosagem que seja adequada a ponto de atingir as propriedades estabelecidas no projeto de estruturas, como também atender às necessidades executivas de cada tipo de concreto. Foi mais ou menos isso que a gente conversou no início da semana, mas ficamos ainda com alguns pontos a serem discutidos, algumas perguntas que a Ilana havia elaborado para esse nosso momento ficaram por ser feitas, então a gente decidiu hoje continuar com o assunto e chamando esse nosso encontro, esse nosso bate-papo de influência dos agregados graúdos no concreto, parte 2. É isso, professora? Parte 2. Exatamente, professor. E aí, assim, para quem está chegando aqui ou para quem vai assistir esse vídeo depois, só explicando, a gente está desenvolvendo alguns projetos juntos, e aí, durante a execução desses projetos, dessas obras, surgem dúvidas. Não, Paulo, vamos aproveitar esse momento de dúvidas aqui e registrar, porque pode ser dúvidas comuns, pode ser não, né? Vai ser dúvida comum para outras pessoas lá na frente. E não sei se você vai estar vendo esse vídeo aqui ao vivo, no Instagram depois, ou no YouTube depois, mas normalmente a gente está aqui no Estruturando Soluções, oficialmente. Segunda e sexta, tua agenda está melhor à noite, né, Paulo? Na quarta, a gente vai fazer esse encontrozinho de tirar dúvidas de tarde. E a gente quem quiser fazer alguma pergunta, inclusive ao vivo, né, pode se manifestar aí. Se houver tempo, a gente responde ao longo da live. Se não, a gente coleta essas perguntas e numa live seguinte a gente responde ou responde no próprio Instagram. Enfim, fiquem à vontade aí de participar. E o planejado era 20, 30 minutinhos, a live passada chegou perto de 1 hora. Mas vamos tentar, eu prometo que eu vou tentar ser objetiva e eu prometo que eu não vou deixar surgir dúvidas no decorrer da conversa. Mas isso é bom, né? Se preciso, a gente faz a parte 3, a parte 4, o importante é a gente estar esclarecendo as dúvidas. Pois é, e no começo eu falo uma live de 30 minutos só falando sobre agregado graúdo, né? Porque eu comecei, né? Só falando sobre brita. E 1 hora foi pouco. E aí, Paulo, eu vou pegar a situação real, atual, hoje, como exemplo, para começar a minha pergunta. Que, só lembrando, eu sou arquiteta, então, se sair alguma pergunta aí, quem estiver nos assistindo, esses colegas engenheiros, muito superficial, relevem, que eu trabalho com espaços. Então, pode ser que eu pergunte alguma coisa, que para mim pode ser novidade, né? Mas para quem está nos assistindo aí, possa ser uma dúvida que não é nem dúvida. Mas, Paulo, planejei concretar minha laje, certo? E choveu a noite toda. Meu agregado graúdo, meu material estava lá na calçada, minha equipe não estava esperando. Isso vai interferir no meu concreto, no meu traço, na minha dosagem? Ilana, olha só, hoje a gente tem como
objetivo principal falar da influência do agregado graúdo, tá? Certo. Da brita, né? Em geral, brita granítica, que é o que a gente mais utiliza. Em termos de agregado graúdo, a interferência, tá, de chuvas é mínima, tá? Principalmente para essas obras corriqueiras, né? Em algumas situações específicas, onde se tem um critério, um rigor muito elevado de resultados a serem atingidos, tá? Podemos tomar algumas providências para garantir o teor de umidade do agregado graúdo também. Porque a verdade é que o agregado graúdo, quando submerso em água, ele vai sim ter parte, né, dos seus vazios preenchidos por água, numa condição de imersão, sim. Numa condição de chuva, onde você vai ter ali uma umidade mais superficial, essa influência no agregado graúdo é muito pequena. Sim. Diferente do que acontece com o agregado miúdo, que não é o objetivo da nossa conversa, mas, né, tendo você feito essa pergunta, vale a pena a gente, pelo menos, pincelar aqui a resposta. No caso do agregado miúdo, não. Isso é um outro contexto. Por quê? Porque a quantidade de água, né, absorvida pelo agregado miúdo é muito maior e é determinante, tá, na quantidade de água total a ser adicionada na produção do concreto. Além disso, quando a gente trabalha com um traço em volume, inclusive, Ailana, vou deixar aqui essa sugestão para uma live, a gente conversar sobre a diferença de traços em peso e traços em volume, que são duas situações diferentes. Trabalhar em peso é aquela situação em que eu vou trabalhar com todos os meus insumos pesados, tá? Eu não vou usar volume de brita, volume de areia, não vou usar unidade de volume. Eu vou trabalhar todos os meus insumos em peso. Cimento em peso, agregados em peso, água em peso. Que é como as concreteiras trabalham, tá? Então, nesse caso, como a areia absorve, tá, mais água, é possível você ter aí areia com teor de umidade de 3, 4, 5%, às vezes até mais, dependendo da exposição da areia a águas de chuva e tal. Quando a gente vai alimentar a betoneira com a quantidade de água estabelecida no traço, na dosagem, tá? Nós temos que primeiro verificar quanto de água já está presente na porção de areia. Porque no momento que eu pego areia úmida e jogo na betoneira, eu não estou jogando só areia, eu estou jogando areia com água. Então, eu vou ter que descontar essa quantidade de água e colocar apenas o acréscimo para chegar na quantidade de água total que foi estabelecida na dosagem. Como é que a gente faz isso, Ailana? Aí a gente tem que fazer ensaios, tá? Eu tenho que verificar qual é o teor de umidade da areia e quando eu recebo a minha carta de dosagem, eu já tenho lá uma tabela que informa se a areia estiver com tantos por cento de umidade, você vai usar tanto de areia, tanto de água. Se tiver com 2%, 3%, 4% e por aí vai. Justamente para fazer essa correção. E é muito importante no caso do agregado miúdo. Isso eu estou falando na situação de estar trabalhando com traço em peso, que é como as concreteiras trabalham. Deixa eu logo anotar aqui. Diferença de concreto em... Diferença dos traços em volume e em peso. São duas situações diferentes, tá? Em obra, normalmente a gente trabalha com traços em volumes. O cimento é em peso, porque ele já vem industrializado, né, com um peso destacado, 50 quilos em geral, no saco de cimento. Agora, a areia e a brita, o agregado graúdo e o agregado miúdo, a gente trabalha em unidades de volume. Né? Lata de 18 litros, ou então uma padiola definida no traço no estudo de dosagem.
E aí, quando você faz essa conversão de peso para volume, no caso específico da areia, não é uma situação aplicada ao agregado graúdo, mas no caso da areia, a areia, quando exposta à umidade, ela inicialmente ela aumenta de volume, tá? Ela incha. Então, areia seca, eu tenho um certo peso em um certo volume. Se a areia absorve água, ela vai inchar e, para aquele mesmo peso, eu vou ter um volume maior. Então, eu tenho que fazer essa correção, esse ajuste, através de uma informação que é obtida em um ensaio do agregado miúdo, que se chama o ensaio de umidade, para identificar o teor de umidade e a umidade crítica. Então, eu fico sabendo, ou estimando, através de um ensaio laboratorial, quanto a areia vai aumentar de volume quando submetida a uma determinada quantidade de água. E aí eu tenho que fazer essa correção. Me surgiu outra... miúdo. Oi? Me surgiu outra dúvida, mas como é em relação ao agregado miúdo, eu não vou fazer agora. Que era... Tá, a gente vai... Vamos deixar para lá aí para talvez uma live específica. Tá. Mas ficou claro, pelo menos a informação inicial? Tá? No caso do agregado graúdo, nem tanto. Mas no caso do agregado miúdo, como ele absorve mais água, mesmo o traço em peso, eu tenho que fazer uma correção. E se for em volume, esse cuidado ainda é maior, porque a areia aumenta de volume para um determinado teor de umidade, e eu tenho que fazer essa correção no momento de criar a minha unidade de volume, que é normalmente a padiola. E também, assim, ainda nesse gancho, Paulo, quando esse meu agregado graúdo ele chega na obra, quais são os cuidados básicos ou orientações que precisam ser tomados antes de utilizar? Ailana, são cuidados relativos a armazenamento. Tá? Ter um local próprio que evite contaminação, tá? Que evite mistura de diferentes tipos de agregados, porque tem obras em que a gente trabalha com mais de um diâmetro de agregado. Eu posso ter um traço que usa brita 9,5 e que usa brita 19. Isso é definido lá na dosagem. Tá? Então, eu tenho que ter cuidado para não haver mistura, porque se eu misturar os agregados eu vou ter problemas nos meus resultados, evitar contaminação. São cuidados básicos. Entendi. E pronto, também ainda que pegando o gancho, tu comentou na segunda-feira que essa especificação do projetista em projeto estrutural do diâmetro máximo do concreto, um dos exemplos que tu citou foi por conta ali por exemplo, da armadura da viga, do vigamento. Existem outros critérios que se julgaria principais para definir, escolher o tamanho máximo desse agregado ou o tamanho mínimo, além dessa questão da armação da viga? Tem. Por exemplo, dependendo do tipo de concreto que eu quero produzir, existem diâmetros mais adequados. Concreto convencional, normalmente o que vai definir o diâmetro de um concreto, o diâmetro do agregado graúdo, né, o diâmetro máximo, em um concreto convencional, são questões ligadas à espessura da peça, taxa de armadura, normalmente é isso, tá? Agora, se eu for trabalhar com um concreto diferente, exemplo, concreto autoadensável. No caso do concreto autoadensável, eu vou trabalhar sempre com agregados graúdos de menor diâmetro, tá? Então, normalmente, a gente trabalha com o agregado 9,5 milímetros. Por quê? Porque eu quero uma condição de trabalhabilidade que permita a fluidez do meu concreto. Então, eu não vou trabalhar com agregados de 25 milímetros, ou superiores a isso, 19. Então, normalmente, a gente trabalha com 9,5. E aí não tem nada a ver com a taxa de armadura, e sim com as propriedades que eu pretendo atingir do ponto de vista de trabalhabilidade. E como esse exemplo que eu estou dando aqui, existem outros, ou seja, o que vai definir o diâmetro máximo do agregado, as condições de projeto, taxas de armadura, espessuras de peças, e também
as propriedades daquele tipo de concreto que eu quero produzir. E aí também ainda, seu diâmetro nem tanto, mas a forma do agregado, se é mais arredondada, se ela é mais angular, isso interfere. Tá. Boa pergunta. Interfere também. Olha quantas variáveis, né? Olha quantas variáveis. Eu nunca pensei que uma brita ia mudar tanto. Pois é. E a gente está falando, em geral, de concreto convencional. Se a gente for falar aqui de concretos especiais, aí, Aylan, a gente vai precisar de semanas de live, né? Mas mantendo o assunto dentro do concreto convencional, eu posso, já tendo definido a natureza do meu agregado, já defini, isso é importante, já defini o diâmetro máximo do meu agregado, ótimo, e agora a gente pode pensar em, poxa, vou usar um agregado mais arredondado ou com arestas, né? Exemplo, o que é um agregado mais arredondado? Seixo rolado. É possível produzir concreto usando seixo rolado de rio como agregado graúdo. É comum? Não. Na nossa região, nem pensar, porque quanto é? E aí, gente, eu estou falando aqui na nossa região, vou pontuar exatamente que região a gente está falando. Nós estamos falando do Cariri cearense, sul do Ceará. Tá? Na nossa região, poxa, quanto sairá um caminhão de seixo rolado? Né? É um preço absurdo, porque a gente não tem seixo rolado com facilidade e a gente termina usando o seixo rolado para outras finalidades, como jardinagem, coisa do tipo, não com o objetivo de produzir concreto. Existem regiões no país e no mundo onde o agregado graúdo é usado, né? Ele como é que eu posso dizer? Existem regiões no Brasil e no mundo em que você tem uma facilidade tão grande de seixo rolado que ele termina sendo mais utilizado na produção do concreto do que uma brita granítica. Tá? E aí, eu posso trabalhar com seixo rolado? Eu tenho algum prejuízo por trabalhar com seixo rolado? Você tem benefícios e tem prejuízos, como tudo. Olha só, a gente já falou em outras aulas que a gente vai pensar no concreto em dois estados. Um estado inicial, que é o estado fresco, em que eu me preocupo com algumas propriedades, e no estado endurecido, que é um estado em que eu vou me preocupar com outras propriedades. Dois exemplos. Estado fresco, vou me preocupar com trabalhabilidade. Estado endurecido, eu vou me preocupar com resistência à compressão. Existem outras propriedades, mas vamos usar essas duas para exemplificar o uso do seixo rolado. Do ponto de vista de trabalhabilidade, eu usando a mesma dosagem para uma brita granítica e substituindo a brita granítica por seixo rolado, eu vou ter uma melhor trabalhabilidade com o uso do seixo rolado. Na mesma dimensão. Na mesma dimensão, nas mesmas quantidades, eu vou ter uma melhor trabalhabilidade com o seixo rolado. Por quê? Pelo próprio formato do seixo rolado, arredondado. Então, ele arredondado, envolvido por argamassa, ele desliza mais facilmente. Então, é uma vantagem. Tá? Já no estado endurecido, embora não seja uma situação que venha a limitar o uso, mas eu tenho que ter aí alguns cuidados com a adoção do seixo rolado. Por quê? Quando a gente coloca um corpo de prova de concreto submetido a uma carga de compressão, né, que vai gerar uma tensão de compressão no ensaio de ruptura, a gente observa o seguinte: o concreto pode romper por diferentes motivos. Ele pode romper porque a argamassa não tem elevada resistência e ele rompe na argamassa. Ele pode romper porque o agregado graúdo não tem elevada resistência e aí ele rompe no agregado. Eu estou falando aqui quais são os pontos críticos onde o rompimento pode ocorrer. Na argamassa ou no agregado, ou a gente ainda tem uma outra condição de fragilidade do concreto, que é o quê? Existe ali uma aderência entre a argamassa e o agregado graúdo. Existe uma superfície de contato. No caso do agregado graúdo sendo seixo rolado... A aderência menor. Exatamente. Aquilo que foi favorável lá no estado fresco, que foi justamente o formato que permitia um maior deslizamento entre argamassa e agregados,
No caso do concreto endurecido, ele é desfavorável, porque eu posso ter menor aderência, diferente do que acontece com a brita. Então, se o meu mecanismo de ruptura de um determinado concreto estiver sendo interface entre argamassa e agregado graúdo, no caso do seixo rolado, eu tenho uma situação desfavorável. Mas não é impeditivo, tá? Não é impeditivo. Só é necessário avaliar exatamente qual é o mecanismo de ruptura daquele concreto. Entendi. Engenheiros de plantão, desculpe a pergunta se ela for muito primária, mas no último podcast tu explicou com muita clareza a diferença de aditivos e adições. Existe alguma substância que se coloque no seixo para que aumente essa aderência? Ou isso já seria tipo assim? Não conheço, Ailana. Não conheço. Se há, e eu acredito que não haja, tá? Eu não tenho muita experiência de produção de concreto com seixo, justamente porque nas regiões do trabalho não é comum. A experiência que eu tenho é de pesquisa, de laboratório, né, com alunos e tal. Mas eu acho que não há nada que venha a melhorar essa condição de aderência que melhoraria essa resistência na interface argamassa e seixo. Mas é uma boa pergunta, eu vou inclusive fazer essa pesquisa. E aí eu vou trazer aqui para o nosso contexto local. Uma vez eu me perdi ali por dentro de Nova Olinda, que tem muita inspiração ali da Pedra Santana, né? Que é a nossa Pedra Cariri. Aqueles fragmentos, eles podem ser usados como agregado graúdo? Ailana, aquilo ali é um calcário, tá? Calcário é uma rocha sedimentar, formada por sedimentos, embora, poxa, do ponto de vista químico, não haveria problema, porque o calcário é a base de produção do cimento. Perfeito? Calcário é a base de produção do cimento. É aí onde todo o processo começa, né, do cimento Portland. Mas é um material de baixíssima resistência. Por quê? Pela própria formação. É uma rocha formada por sedimentos de outras rochas. É tanto que a gente verifica naquelas jazidas, né, de calcário, que aqui a gente chama de pedra cariri, que existem diferentes camadas. E que essas pedras, normalmente, elas vão se desgastando, soltando capas superficiais. Enferrujando, né? Vai ficando com aspecto vai soltando aquelas capas superficiais. Então, tu imagina um material desse inserido no concreto. Poxa, possível? Até seria. Mas a baixa resistência do agregado faz com que, por melhor que você tenha a resistência da argamassa, o teu concreto vai ter um ponto de fragilidade, que é o próprio agregado graúdo. Outra pergunta, que eu tinha colocado aqui. Tá, eu vou trazer o exemplo também lá da obra que a gente está passando, que a gente vai ter uma parede de concreto, né? A gente vai ter 2 chalés ali, que inclusive eu tenho outras dúvidas, mas aí, como não é sobre concreto, depois a gente até pode gravar a reunião de alinhamento de dúvidas, mas aquelas paredes que vão ser paredes de concreto parede, paredezinha bonitinha. A dosagem, o concreto que a gente vai utilizar naquelas paredes ali, com certeza a dosagem é diferente do resto da estrutura. Mas em relação ao agregado graúdo, muda e o que muda e por que muda? Eu não lembro mais, Ailana, exatamente qual é a espessura da parede. Acho que é 15 centímetros, é 20. Não, dá uns 30 centímetros, porque ela tá... É de contenção. Exato, quase que contenção. É de contenção também, tá. Então, o que acontece? Para uma espessura dessa, Ailana, é possível trabalhar com concreto convencional, com uma ressalva. Aí a gente já vai entrar em execução. Aí a gente agora vai usar o que está exposto e recomendado na NBR 14.931, última versão, 2023. A NBR 14.931, ela trata de execução de estrutura de concreto. Então, a gente tem falado aqui de 3 normas. NBR 6118, última versão 2023, que trata de projeto de estrutura de concreto, seja ele concreto simples, armado ou protendido. A gente está falando da NBR 12.655, última versão 2022, que é a norma de dosagem e controle. E agora você fez uma pergunta que nos remete... Ixi, cortou. Não sei se cortou para quem está assistindo, mas... Paulo? Oi. De execução. A gente não tem muitos
muitas particularidades. Se fosse uma parede mais fina, sim. Mas olha só, sendo parede, eu lembro a altura, como ela é de contenção, deve ser uma parede que tem aí pelo menos 3 metros de altura, não é isso? Isso. Não é? Perfeito. É. Então, por que a gente entra na 14.931? Porque a gente vai ter que ter um cuidado com o lançamento do concreto. Ele pode estar bem dosado, só que ao lançar um concreto de alturas elevadas, como lançar lá de cima, tu vai ter a forma completa e vai lançar o concreto com uma altura de 3 metros. Alguns problemas podem acontecer. Um deles, segregação. O que é a segregação? É a separação do agregado graúdo da argamassa, em função da altura de lançamento. Então, 30 centímetros, a espessura tranquila. Eu lembro do projeto, como ele faz parte de um pórtico, a taxa de armadura não é elevada, dosagem convencional, tá? Agora, se você for fazer em lançamentos de 2 etapas, perfeito, você faz 1,5 metro de parede, lança de uma forma convencional, depois você vai subir com sua forma e concretar o restante, deixando uma junta horizontal. Tranquilo. Agora, se for lançar lá de cima, a norma 14.931, ela deixa claro o seguinte: quando se faz lançamentos de alturas superiores a 2 metros, são necessários alguns cuidados a mais para evitar a segregação. Nas versões antigas da norma, Ailana, a norma proibia lançamentos acima de 2 metros. Ela deixava claro, não é proibido. Para a parede ou de uma forma geral? De forma geral. Mesmo de um pilar, você não podia fazer lançamentos de concreto acima de 2 metros. Como é que se resolvia isso? É melhor ter emenda do que lançar tudo de uma vez? Não, como é que se resolvia isso sem ter emenda? Se fazia uma janela, de uma abertura na forma, para você lançar o concreto de 2 metros para baixo. Na sequência, já fechava a janela e lançava lá de cima. Tá? Era assim que se resolvia. Só que o concreto evoluiu como material, e aí se percebeu que, poxa, não é que é proibido lançar, mas a gente precisa de alguns cuidados a mais, principalmente para evitar a segregação. Então, que cuidados são esses? De repente, você ter um concreto mais bem argamassado, com teor de argamassa um pouco maior, tá? Que, de certa forma, envolve melhor os grãos de brita e não permite essa separação facilmente. Outro cuidado, é possível usar calhas. Tu tem uma parede, tu prepara uma calha ali de zinco, alguma coisa assim, tá? Com uma boca que lança o concreto lá embaixo, e você faz com que o concreto chegue lá embaixo por deslizamento. Não é por queda, uma opção. Tá? Outra, é possível você lançar inicialmente apenas argamassa. Você lança primeiro argamassa no fundo da parede, na sequência você lança o concreto. A mesma argamassa utilizada no traço do concreto, tá? Por quê? Porque se o agregado tender a segregar, ele vai ficar na parte de baixo. Sim. Tá? Sendo lançado sobre um colchão de argamassa. E aí você vai ter concreto argamassado mesmo no pé da parede, onde você fez um lançamento de uma altura mais elevada. Tá? Então, do ponto de vista de dosagem, é praticamente a mesma coisa, talvez um concreto um pouco mais argamassado. Aí vale a pena, Ailana, mais uma vez, o diâmetro do agregado. Quanto maior o agregado, maior a possibilidade dele segregar. Então, se eu sei que eu vou lançar de grandes alturas, é melhor trabalhar com agregado de diâmetro menor. Eu já vou ver a programação com o Wagner de como é que está o cronograma para essa concretagem, que eu vou tentar acompanhar. E aí, Ailana, aquela pergunta que você normalmente me faz: Paulo, e se eu não tiver esses cuidados, qual é o problema? Quando tu tirar. Porque eu só vou ver depois que tirar a forma, né? Eu não tenho como. Exatamente. Quando tu tirar a tua forma, lá no rodapé, lá embaixo, tu vai ter vazios. Tá? Tu vai ter vazios. Pode haver, né, no caso de haver segregação. Tu não vai ter ali um concreto compacto. Uniforme. E falha de concretagem, por si só, já é um problema. E o que, é que o pessoal às vezes tende a fazer? Ficaram alguns vazios ali no pé do pilar ou no pé da parede, prepara uma argamassa forte e tampa, né? Ele faz um tamponamento superficial. Gente, mas isso não protege adequadamente as armaduras. É só um aspecto visual, uma maquiagem. E o problema que se tem nisso
naquela região onde você tem essas falhas de concretagem, vai ser um local de fácil acesso de agentes agressivos, como, por exemplo, gás carbônico, água, o próprio oxigênio, que, ao avançar no cobrimento do concreto e chegar na região da armadura, vai provocar oxidação das armaduras. E aí, em pouco tempo, tu vai estar com tua parede dos 20, 30 centímetros para cima tranquilas, mas lá embaixo, cheia de fissuras, com concreto desplacando. Você vai fazer uma investigação, bate ali no cobrimento, ele solta, e lá dentro você vê já muitas armaduras em elevado grau de deterioração por oxidação das armaduras. Tudo isso poderia ter sido evitado como? Se você tivesse feito um lançamento adequado, evitando a segregação no pé da parede. Entendi. Eu acho que tu acabou de responder uma pergunta aqui do David Leite, meu colega lá de Fortaleza, que é engenheiro. Ele perguntou, ele colocou aqui, não sei se tu consegue olhar os comentários daí, mas ele botou aqui: o que o professor acha da ideia de cobrir um elemento de concreto armado, recém-concretado, mas já seco, com uma demão de argamassa polimérica, na intenção de tentar evitar a perca de água durante a cura, né? Tá. Assim, gente, existem métodos mais baratos e igualmente eficientes para se fazer cura, tá? É uma proteção, é válido, mas é um custo que poderia ser evitado, né? Não, eu vou usar argamassa polimérica por outro motivo, mas como agente de cura, outras possibilidades existem, né? De menor custo. Aí, Ailana, pegando a pergunta aí do David, nesse contexto, a gente continuaria abordando os assuntos da 14.931. A gente sai da dosagem e vai para a execução, porque cura é um cuidado que está estabelecido, prescrito na norma de execução. Tá? Não sei se todo mundo que está nos acompanhando aqui, a gente pode ter alguns alunos aí, né? O que é cura, na verdade? Cura é um conjunto de procedimentos que tem como objetivo evitar a perda da água que faz parte da massa do concreto por evaporação. Tá? Então, eu faço ali a concretagem da minha laje. Com o tempo, em função, né, da influência do ambiente, aquela água tende a evaporar. No momento que aquela água evapora, eu vou ter uma tendência à redução do volume do concreto, já que a água compunha a massa, o volume do concreto. O concreto tende a retrair, a diminuir de volume. Só que ele não diminui de volume livremente. Existem vários impedimentos a esse encurtamento. O atrito com a forma, as armaduras. Então, ele quer encurtar, é impedido em alguns pontos, e aí surgem tensões de tração. Como o concreto naturalmente já tem uma baixa resistência à tração, principalmente nas horas iniciais, essas tensões superam a resistência do concreto e aparecem fissuras, que são as chamadas fissuras por retração. Um dos cuidados para evitar esse tipo de problema, uma cura eficiente, que é o que a gente começou a conversar aqui em função da pergunta do David, mas que foge um pouco do nosso objetivo e entra, né, continua dentro das recomendações da norma de execução. Sim, entendi. Ele botou aqui só mais uma informação aqui a respeito da tua parede, né? Sim. Para você ver que vale a pena ter muito cuidado nesse lançamento. Não, eu vou programar minha agenda em função dessa concretagem. Eu vou querer assistir. De repente fazer em 2 etapas, ou usar aí uma calha, para evitar a segregação. Olha só, para que haja uma oxidação das armaduras, existem alguns mecanismos que provocam a oxidação das armaduras. Um deles é a chamada corrosão eletrolítica. Tá? Para a corrosão eletrolítica acontecer, vou falar aqui de uma forma bem simples e objetiva, a gente precisa de algumas condições. A armadura tem que estar quimicamente desprotegida, tá? E isso vai acontecer ou por carbonatação ou por ataque de cloretos. Mas o fato é que, se a peça não tiver um bom cobrimento ou vazios, rapidinho ela vai desproteger a armadura. Uma vez a armadura desprotegida, eu vou precisar de algumas condições para que a oxidação se manifeste. Uma delas, eu preciso de um condutor, eu preciso de um eletrólito
eu preciso de oxigênio e eu preciso de uma diferença de potencial. O que é que eu quero alertar aqui para essa diferença de potencial? Embora você esteja trabalhando com um único metal, que é uma liga de aço-carbono, de ferro-carbono, que é o aço, né? A diferença de potencial ela pode surgir em determinadas condições. Uma delas, quando você tem uma barra inserida em diferentes ambientes, com diferentes teores de umidade, com diferentes teores de aeração. Então, olha só, o que é que acontece no pé de um pilar, no pé de uma parede? Aquela barra de aço, ela está inserida do nível do piso para baixo, em um ambiente de maior umidade e menor aeração. Do piso para cima, ela está num ambiente de maior aeração e menor umidade. Isso gera uma diferença de potencial. É por isso que muitos dos problemas de oxidação em pilares acontecem justamente na base do pilar. Certo? Então, cuidado com o lançamento desse concreto, porque se houver segregação, você vai ter uma situação lá, uma condição de fragilidade do concreto do ponto de vista de durabilidade e, somando essas condições que eu acabei de dizer, que levam a uma corrosão eletrolítica, é justamente ali onde você vai ter armaduras oxidadas. Compreendido. E ainda nesse gancho aqui de patologia, ou patologias... Já saímos do agregado graúdo, embora... Tenha conexão, tudo tem conexão. Não, aqui a pergunta que eu vou fazer agora tem super conexão, porque eu já estou pensando aqui nas minhas obras e projetos de reforma. Numa situação de um possível, eu não sei se é a mesma coisa, mas reparo, o reforço estrutural. A dimensão do agregado nessa situação, ela também vai, lógico, né? Vai depender aí das propriedades que eu quero atingir. Mas na situação de reparos e reforço estrutural, toma-se partido de agregados de dimensões menores para a gente não ter uma esbeltez tão grande dessa intervenção? Ou não? Ou pensa-se somente nas propriedades Não, entendi tua pergunta, faz todo sentido, só que não tem relação com esbeltez. Tem relação com o quê? Tem relação com condições, com espaço de recomposição do material. Então, se eu vou recompor uma peça de grande volume, Ailana, como tipo, eu fiz a demolição parcial de um grande pilar por uma falha ou por uma manifestação patológica que tenha acontecido. Eu posso recompor aquele pilar usando concreto convencional, um concreto autoadensável, tá? Usando agregados graúdos convencionais de diâmetro de 19 milímetros, tranquilo. Só que em muitas situações eu faço reparos localizados. E aí onde tem dificuldade de acesso, onde tem dificuldade de adensamento, onde eu tenho, por vezes, espessuras muito reduzidas, aí sim, aí eu já não posso usar qualquer agregado graúdo. Na verdade, em muitas dessas situações, pela dificuldade de lançamento, adensamento, espessuras e tudo mais, a gente trabalha com um tipo de concreto que não usa nem agregado graúdo. Tá? A gente vai trabalhar... Mas acaba saindo mais caro, né? Sim, sai bem mais caro, mas é o que nos permite fazer. É o que nos permite fazer. Então, em situações de reparo estrutural, nós utilizamos muito mais grout do que concreto convencional. E o que é grout em linhas gerais? É um material de recomposição, tá? Que é produzido industrialmente, com cimentos especiais, com agregados de granulometria específica e com aditivos incorporados. Que tipo de aditivos? O grout ele tem aditivo plastificante, ele é autoadensável, eu não preciso vibrar grout, ele tem aditivo impermeabilizante, ele tem aditivo expansor para trabalhar contrariamente à tendência da retração, não levando ao aparecimento de fissuras durante o processo de secagem. Tá? Então, é um material de excelentes propriedades e características. E eu não tenho agregado graúdo, tá? Agregado miúdo, cimentos especiais, mas eu atinjo elevadas resistências com pouquíssimo tempo. Tem grouts que com 3 dias a gente já chega a
40 MPa. Agora, qual é o problema disso, Ailana? Custo, né? Então, tudo que envolve reparo estrutural, né? Uma ação, uma atividade em uma obra já concluída, no sentido de tentar aumentar a sua durabilidade, tudo isso é muito mais caro do que ter projetado adequadamente, ter usado os agregados adequados, ter feito uma dosagem, ter tido os cuidados durante a construção. E tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, isso é refletido em um estudo, né, ele é traduzido em um estudo que chegou à publicação de uma lei, tá, que é uma regra de formação chamada Lei de Sitter. Em alguns dos nossos podcasts aí, com alguns convidados, eu cheguei a falar sobre isso, acho que com o Jefferson Marinho. Foi. E tal. Então, o que é a Lei de Sitter? O que ela diz? É um estudo baseado em custos de intervenção em diferentes etapas de projeto e execução e uso de obras, de edificações e estruturas, em que a gente chega à conclusão, né, que os investimentos feitos no sentido de aumentar a vida útil, de aumentar a durabilidade, eles são muito mais caros em processos de execução e de manutenção. A gente divide, né? A gente não, a lei de Sitter, né? Ela é exposta usando 4 períodos como referência: período de projeto, período de execução, período de manutenção preventiva e manutenção corretiva. De forma geral, se chegou ao seguinte resultado: os custos investidos em execução são em torno de 5... Peraí, eu acho que travou, professor. Paulo? Travou. Oi, me escuta? Pronto, voltou. Eu acho que para mim travou na hora que tu falou dos custos de execução, que são 5%. Então vamos lá. Pronto. 4 etapas, né? Isso aqui é assim que é dividido o estudo da lei de Sitter: projeto, execução, manutenção preventiva e manutenção corretiva. Em cada uma dessas etapas, nessa sequência, os custos de intervenção, eles aumentam em uma progressão geométrica de razão 5. Ou seja, o que eu não fiz na etapa de projeto, os investimentos que eu deixei de fazer visando uma maior durabilidade, se eu for tomar essas providências na época, no período da construção, eu vou gastar em torno de 5 vezes mais. Se eu não fizer nesse momento e deixar para fazer uma manutenção preventiva, eu já vou investir 5 vezes mais do que eu teria investido na fase de execução e 25 vezes mais do que eu teria investido na fase de projeto. E se eu não fizer nada, deixar as manifestações patológicas acontecerem e eu tiver que fazer uma manutenção corretiva, eu já tenho 5 vezes mais do que na manutenção preventiva, 25 vezes mais comparando com a fase de execução e 125 vezes mais comparando com a fase de projeto. Então, você está certíssimo quando diz: poxa, que legal, eu tenho lá um material grout muito bom, não retrai, é altadensável. Eu vou construir minha obra todo dele. Nem pensar. Por quê? Porque os custos são muito elevados. E existe outras formas de você ter um resultado tão bom em fase de projeto e execução quanto se você estivesse usando grout. Para isso, basta você ter um projeto responsável, adequado, seguindo normas técnicas, uma execução idem. Isso tudo. Estudo. Paulo? Eu não sei se trava para todo mundo ou se está travando só para mim. Voltou. Às vezes trava aqui para mim também. Pronto, voltou. E a gente já está com quase 1 hora novamente. E tu vai já voltar para a aula, né? E aqui uma pergunta vai levando a outra e assim a gente não para. E eu tenho que, infelizmente, parar hoje, né? E a gente pode continuar esse assunto ou outros assuntos. A gente vai ter uma outra live na sexta-feira. Sexta-feira, para quem está aqui... Eu tenho sala de aula presencial daqui a meia hora. Pronto. Deixa eu logo deixar o convite aqui para quem está aqui. Sexta-feira a gente se encontra às 8, Paulo? 7 ou 8? 7, acho que 7 horas. Vou só dar uma olhada aqui na minha agenda. 7 ou 8 a gente avisa aqui no Instagram. A gente avisa, na sexta cedinho a gente avisa.
Tá bom? E aí, eu não sei depois, porque eu ainda estou aprendendo aqui esse negócio de transmissão. Depois o David perguntou ou comentou alguma coisa que eu não estou conseguindo voltar. Mas eu vou ver se foi respondido. Se não foi respondido, aí amanhã, no decorrer do dia, tu responde nos stories. Não sei se eu entendi direito a pergunta dele. E eu ia te falar outra coisa. Sim, aí eu tenho muita dúvida também em relação ao cimento mesmo. Eu acho que nas sextas a gente começaria conversando sobre agregado miúdo ou a gente já podia partir para o cimento? Vamos nos reunir mais tarde e ver quais são tuas principais dúvidas. Certo. Porque aí Cimento pronto, tu pega as cimento, dúvidas. vamos pegar 2 semanas aí por baixo, né? Porque é espírito de professor. Paulo, ó, essas são minhas dúvidas. Aí, ao invés dele programar, ele Cimento, já a vai gente tem muito assunto respondendo. para bater papo, viu? Pois pronto, depois eu vou botar, e aí tu me diz se na sexta o que a gente puxa, se é o agregado miúdo ou se a gente vai para o cimento em si. Perfeito. Obrigada, galera, que está aí. Sexta-feira Valeu, gente. de novo. E boa aula, professor. Até a próxima. Até.